a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem política, antropóloga e comentadora irremediavelmente de esquerda. É estudante de antropologia a caminho do doutoramento com bolsa da FCT e é também deputada na Assembleia Municipal da cidade onde nasceu, Lisboa, em 99. Tem apenas 23 anos e convicções fortes. Foi durante a licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais na Nova que, por incentivo de amigos, se inscreveu no Bloco de Esquerda, onde hoje é militante aguerrida. Mais tarde, em Antropologia, teve 19 valores na tese de mestrado intitulada De Quem se Esqueceu Lisboa, que está agora publicada em livro e pronta para ser lida. É da opinião que a política portuguesa é um privilégio para homens de meia idade que não lidam com opiniões contraditórias de mulheres. Leonor Rosas, muito bem-vinda. Obrigada. Queres desenvolver esta última ideia? É uma ideia que eu já tinha há algum tempo, ou seja, eu acho que qualquer mulher da nossa idade que tenta entrar no meio, e muitos dos meios da sociedade portuguesa continuam a ser muito clubes de rapazes, depara-se muitas vezes com esta ideia de que há um privilégio instalado e que esse privilégio reage mal quando alguém o põe em causa. E eu acho que, na verdade, reparei muito. Comecei a sentir isto de forma mais pessoal quando fui eleita para a Assembleia Municipal em 2021 e quando me apercebi que, por ser uma mulher e por ser jovem, muitas vezes me respondiam com vai para a creche, vai estudar, essas coisas que com certeza muita gente, muitos jovens e muitas mulheres jovens já ouviram, e tornou-se para mim muito claro que é ainda preciso disputar um certo espaço na política portuguesa como mulher, e também, ou seja, e também desta ideia que é preciso ouvir várias gerações diferentes. E olha, que política feminina admiras e porquê? E não vale Mariana Mortágua nem Catarina Martins. Essas que eram muito óbvias. Essas são duas muito boas escolhas e, enfim, muitas outras minhas camaradas, mas eu acho que, por exemplo, gosto muito da Ocasio-Cortez nos Estados Unidos, acho que, e da Ilhan Omar e de algumas desse grupo que tem trazido, na minha opinião, que olho para a política norte-americana como uma coisa muito monolítica e muitas vezes cinzenta. Elas trazem muito a breath of fresh air e novos rostos e novas formas de fazer política, e eu diria que assim no firmamento da política internacional são algumas das que mais me interessam. E comentadoras políticas, mulheres? Comentadoras políticas. Não vale Adriana Cardoso nem Rita Saia. Essas são as minhas favoritas. São imbatíveis. A verdade é que não sei se ouço assim tanto comentário político. Ok. Não faço questão. A Mariana Mortágua e agora a Catarina Martins nas linhas vermelhas. Sim. E na verdade sempre gostei muito de ouvir a Mariana Mortágua debater com a Cecília Meirelles. Sim. Acho que são discussões sempre muito interessantes. Tu és muito ativista e ativa nesta questão da representação das mulheres e do feminismo. O Bloco está a fazer escola em liderança feminina, olhando para o panorama, não é? Sim, eu acho que mais do que qualquer outro partido, o Bloco tem feito isso, e tem feito isso como ou seja, é uma política concertada que nós temos há muitos anos. Ou seja, nós, por exemplo, dentro do Bloco temos uma política de cotas desde o início, ou seja, de preocupação com a representação feminina dentro do próprio partido, mas depois também temos esta preocupação tanto com a renovação geracional, ou seja, houve uma geração inicial de fundadores que saiu e deu lugar a outra. Agora temos a Mariana Mortágua a liderar o Bloco, que é uma líder bastante jovem quando olhamos para a política nacional, e há muito esta preocupação de formar novas gerações e ao mesmo tempo de garantir que há sempre mulheres em todos os órgãos de liderança, em todos os cargos de liderança, e, na minha opinião, continua a ser muito, muito importante que a líder do nosso partido seja uma mulher, porque continua a fazer toda a diferença sermos representados por uma mulher numa sociedade de homens. Sim, e olha, Leonor, esta tua experiência enquanto deputada municipal, como é que está a correr? Está a corresponder às tuas expectativas? O que é que acontece numa AM? Acho que sim, acho que foi a minha primeira experiência com alguma coisa deste tipo. Aliás, foi a
primeira vez que votei nas autárquicas, foi quando fui eleita. E sim, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, porque por um lado acabamos por contactar com a primeira instância da política da nossa cidade, ou seja, da cidade onde eu nasci, vivi, e contacto diretamente todos os dias com o que é feito, como é que se pode mudar uma coisa, como é que ela pode ser transformada, como é que a cidade pode ser moldada pelas políticas públicas. E depois é muito interessante também pensar como é que algumas coisas que nos interessam mais, a mim, aos outros deputados municipais, porque quer dizer, mesmo dentro de um partido há áreas que interessam mais a cada um, como é que nós podemos transformar esses nossos interesses em políticas para a nossa cidade. E eu acho que é muito recompensador quando vemos alguma proposta nossa a ser debatida ou a ser aprovada, apesar de não ser vinculativo. Sim, que é aprovado na Assembleia Municipal. Mas sentes que tem influência, tem relevância esta posição enquanto deputada municipal, enquanto deputados todos, tem algum impacto? Sim, eu acho que sim. É assim, a verdade é que a Assembleia Municipal, as Assembleias Municipais têm poderes limitados, mas apesar de tudo acho que são a casa de democracia da cidade de Lisboa. Acabamos por ter discussões que são muito importantes. Acho que tem sido feita uma grande oposição ao atual Executivo na Assembleia Municipal, e acho que o nosso grupo municipal tem trabalhado muito nestas questões da habitação, tem insistido muito, chateado muito, feito muitas perguntas, e é assim que se vai construindo também uma oposição e um projeto alternativo de cidade. Sim, e o dossiê da habitação é mesmo muito, muito para fazer. Parece cada vez mais complicado agora também com este veto do mais habitação. Olha, e para quando deputada do Parlamento Português? É um objetivo? Não, ou seja, acho que eu gosto da minha experiência como deputada municipal, mas tudo o resto são coisas em que eu não penso muito. Quero continuar a dar o meu contributo da forma que estou a dar agora, continuar este mandato, dar o meu contributo nos Jovens do Bloco, que é onde eu acabo por fazer mais coisas, e o futuro é do futuro. Ok, mas no caso de seres eleita na próxima legislatura, que eu acho que não é assim tão impossível, qual é que seria a tua prioridade? 2 prioridades? 3 prioridades? Ok, nessa situação hipotética de 3 prioridades. Ok, acho que a questão da habitação é uma questão central agora, e é muito... Acho que qualquer pessoa que se proponha a representar a nossa geração em qualquer instância que seja, da Assembleia Municipal à Câmara Municipal, ao Parlamento, ou o que quer que seja, não pode não ter a habitação como uma prioridade. Acho que ela também é uma prioridade do Bloco, e acho que ela diz muito à nossa geração, ou seja, digamos assim, dos 20 aos 35, somos um dos países onde sai mais tarde de casa dos pais, os nossos preços de quartos e de habitação em Lisboa são completamente absurdos, e quando nós ouvimos estas histórias que têm sido divulgadas sobre pessoas que têm a vida em pausa, que não se conseguem divorciar, não conseguem estudar, não conseguem sair de casa dos pais, acho que essa é uma prioridade. Depois há coisas que também... Há coisas que têm a ver muito com o trabalho que eu faço ao nível académico, que me interessam muito trabalhar. Questões sobre memória histórica, sobre a descolonização da nossa sociedade, sobre o combate ao racismo, mas também sobre a forma como nós encaramos o nosso passado colonial, que são coisas que me interessam muito, e onde se cruza muito a política com o trabalho académico que eu faço. E finalmente eu acho que a questão da violência de género também é uma questão que é muito importante para o Bloco, e para mim acho que nós temos feito um trabalho interessante, por exemplo, ao nível da tentativa de transformar a violação em crime público, da proposta para que as crianças também sejam consideradas vítimas de violência doméstica quando vivem em casas em que isso acontece. Isto são algumas propostas que mudam a vida das mulheres em Portugal, e que é importante que os partidos se batam por ela, e acho que essa deve ser uma prioridade de qualquer mulher nestes espaços. Leonor, e tu, nascida e criada em Lisboa, deputada municipal em Lisboa, és a pessoa mais indicada para me dizeres de quem é que se esqueceu Lisboa, que é o título da tua tese. Bem, quem se esqueceu Lisboa, Leonor? A minha tese é precisamente sobre a questão da memória colonial no espaço público em Lisboa. Eu tentei olhar para a paisagem memorial em Lisboa, e nós conhecemos-la bem e reparamos, basta vir 1 ou 2 vezes a Lisboa. Temos espaços como Belém, com o Jardim da Praça do Império, agora com os brasões recém-inaugurados das antigas colónias, o Padrão dos Descobrimentos,
recentes, a estátua do Padre António Vieira, que é de 2007, de 2017, o bairro das Colónias, uma série de toponímia relacionada com generais e colonizadores na cidade, e há uma espécie de narrativa consensual sobre a ideia de que fomos colonizadores benignos, esta ideia dos descobrimentos, entre aspas, uma ideia de que trouxemos novos mundos ao mundo, e essa ideia está muito consolidada, e está muito consolidada também no espaço público e na forma como a cidade de Lisboa se apresenta. E acho que, respondendo à pergunta de quem se esqueceu de Lisboa, esqueceu-se das vítimas do colonialismo, esqueceu-se das pessoas que, tanto portugueses como africanos, que morreram nas guerras coloniais, esqueceram-se das pessoas escravizadas que durante muito tempo habitaram na cidade de Lisboa, esqueceu-se de uma história que não é só branca, que é a história que é contada agora. E como é que tu te posicionas em relação a estes espaços que mencionaste e enumeraste? Eliminá-los ou contar melhor a sua história? Eu acho que essa é a grande questão e depende muito de espaço para espaço. Houve noutros países coisas muito interessantes que foram feitas. Por exemplo, no Reino Unido, em Bristol, houve uma estátua do Edward Colston que foi deitada abaixo por manifestantes e que foi colocada no museu, toda pintada, derrubada, e foi uma forma de o fazer. Eu acho que não sou eu, ou não são necessariamente os académicos, os investigadores que têm de decidir o que é que se tem de fazer. Acho que é o movimento social e é a organização do movimento social que tem de perceber o que é que faz mais sentido fazer. Ou seja, se naquele momento faz sentido remover uma estátua, se faz sentido contextualizar aquele espaço. Agora, algumas coisas que eu definitivamente acho, isso com certeza, é que há coisas que foram feitas recentemente que não fazem nenhum sentido. Não faz nenhum sentido em 2017 ser construída uma estátua completamente acrítica ao Padre António Vieira, com crianças indígenas retratadas seminuas, ou seja, os indígenas retratados como crianças seminus à volta do missionário, ou, por exemplo, como agora, de se terem colocado em pedra os brasões na Praça do Império com os nomes das antigas colónias num ato completamente de propaganda lusotropical. Mas no caso do padrão de descobrimentos que foi erigido em 1940, o que é que te acontece a ti, Leonor Rosas, quando passas por lá? É muito imponente. Eu mesma lembro-me das primeiras vezes que eu vi, de tentar encontrar aquelas figuras históricas que nos aparecem nos manuais escolares. Qual é a tua relação com esse monumento? Quando o vês, achas que devia estar ali ou devia desaparecer da paisagem? Eu acho que a questão do padrão dos descobrimentos é uma questão mais complexa e eu também não tenho uma resposta estanque para ela. Eu sei que a forma como ele agora é apresentado, particularmente aos turistas, porque ela é uma das zonas mais turísticas da cidade de Lisboa, é uma forma totalmente errada. Falta uma contextualização sobre a construção do padrão para o contexto da exposição do mundo português, que foi um ato de propaganda do regime fascista. Falta, por exemplo, uma contextualização sobre o facto da Roda dos Ventos, que está à sua frente, ter sido uma prenda da África do Sul na altura do Apartheid, e acho que é muito importante que, pelo menos, como primeiro passo de discussão, eu acho que nós precisamos abrir uma discussão sobre o assunto antes de tudo, e como primeiro passo da discussão pensar em como apresentar aquele espaço de maneira diferente e depois logo se vê para onde é que a discussão nos leva, mas acho que esse é o primeiro passo. E quando olhas para os manuais escolares a contar a história de Portugal, achas que contam a verdade? Não, acho que é por aí que começa, não é? Não. É por aí que começa. Sem dúvida, eu acho que o primeiro passo para esta descolonização da sociedade que nós ainda precisamos de fazer, apesar de quase 50 anos envolvidos das descolonizações formais, passa também em grande parte pela educação, porque eu lembro-me de quando andava na escola, e agora se eu for ver os manuais escolares mais recentes mantém-se esta narrativa das descobertas, ou seja, em primeiro lugar a ideia de que nós descobrimos sítios, apesar de lá morarem pessoas, de existirem lá civilizações algumas antiquíssimas, continua a persistir a ideia de que nós descobrimos estes povos, como quer dizer, aqui em Portugal, eu estive agora recentemente várias vezes no Brasil e falam sempre da invasão portuguesa. Exato. Porque é a perspectiva do outro lado, não é? De uma civilização que existia, que foi massacrada e que dizem que descobriram, dizem que foram descobertos quando não foram. Acho que essa é a primeira questão, acabar com esta ideia de que descobrimos o mundo quando o mundo já existia. Depois acho que há uma segunda questão que tem a ver com a escravatura, que é ainda muito mal contada na nossa... E, quer dizer, há muitas outras questões, mas eu diria que estas são assim duas a resolver de forma urgente. A ideia da escravatura. Nós fomos o país responsável pelo maior número de pessoas traficadas, pessoas escravizadas, traficadas do continente africano para o americano. 6 milhões dos 12 milhões no total. E a verdade é que quando nós vemos os manuais escolares, a escravatura aparece como parte do comércio triangular, e as pessoas escravizadas são mais um dos produtos, entre panos, espelhos, açúcar, e há
há muito pouco foco dado a esta questão que continua a ser tão importante. Então, se tivesses de escrever o capítulo do colonialismo português nos manuais claros, se tivesses de contar a história do colonialismo português, por onde é que começavas? Acho que é preciso uma outra forma de contar a história. Acho que nós temos uma história que é muito centrada em Portugal e muito centrada na Europa. Eu lembro-me, por exemplo, que na minha faculdade, em História da Arte, há uma série de cadeiras, pintura na Europa no século XVII. E depois há uma cadeira só de arte não ocidental, por exemplo. Não é? Todo o resto do mundo é o não ocidental. E acho que é preciso quebrar um bocadinho esta ideia de a Europa e o resto, não é? E contarmos mais histórias, por exemplo, sobre civilizações não europeias, para acabar com este mito de que não existe história fora da Europa, não existiam civilizações, não existia riqueza cultural fora da Europa. Acho que é preciso tirar o foco, contar outras histórias, mas também, e acho que esta é uma segunda coisa muito importante, contar a história da modernidade europeia de outra forma, porque nós falamos muitas vezes do iluminismo e dos direitos do homem, mas a verdade é que precisamente no século em que surgia o iluminismo e no início das revoluções que vêm a moldar a nossa história, era essa a altura em que mais pessoas escravizadas se traficavam. Ou seja, a que custo é que foi construída a chamada modernidade europeia e o iluminismo. Acho que são coisas que nós precisamos de pôr em perspectiva numa visão muito eurocêntrica que nós temos da história. Esta é uma entrevista que eu acho que vai causar comichão a muita gente, já deves saber, não é? Como é que nós portugueses devemos olhar para o nosso passado? Porque nós somos portugueses, mas nós não somos os portugueses do século XVI. Muitas vezes tentamos defender-nos, mas nós não somos aqueles portugueses, e a história é a história e a evolução do ser humano e da sociedade também. Como é que nós devemos posicionar-nos para o passado, continuarmos, termos rancor daquilo que foi o nosso passado, ou tentar aprender para melhorar o futuro? Eu acho que eu gosto muito desta ideia de que sem passado não pode haver futuro, e sem esta ideia de um passado com o qual estamos bem resolvidos é muito difícil vivermos em democracia, porque a ideia de fazer as pazes com o passado e de fazer reparações, de pedir desculpa, de corrigir erros históricos é o que nos constrói uma sociedade mais justa e mais igual. E acho que muitas vezes, quando temos esta conversa, as pessoas atacam-nos dizendo que é preciso, que não podemos apagar a história, que essas coisas todas, mas é precisamente o contrário que nós queremos fazer. E nós, falo no sentido de pessoas que trabalham estes temas do colonialismo, é precisamente o contrário. Nós queremos tentar contar as histórias que até hoje estão ausentes do discurso público, dos manuais escolares, que estão ausentes do espaço público, do turismo, das comemorações oficiais, e é exatamente contando estas histórias e reconhecendo o sofrimento de gerações e gerações de pessoas que podemos olhar de forma mais esclarecida para a nossa sociedade. Porque é que existe racismo estrutural ainda? Porque é que as pessoas racializadas continuam a ser vítimas de discriminação, de violência policial, de segregação social? Quer dizer, estas coisas têm raízes coloniais muito antigas, e é na história que nós encontramos a resposta para estas questões, e agora nós recebemos essas explicações e temos de fazer alguma coisa com elas. E o que é que achas que esteve por trás do colonialismo? Um desejo de poder e expansão ao estilo do que vemos hoje na Rússia, de Putin? Eu acho que, ou seja, é muito difícil dar uma resposta a esta questão. Eu acho que o colonialismo ou seja, a empresa colonial e a expansão europeia para outros territórios do mundo se deve muito a uma fase do capitalismo em que foi necessário ir buscar e mais tarde não dobra, mas produtos a outros sítios do mundo, e que por isso se partem nestas expedições, e por isso é que mais tarde, e há alguns autores sul-americanos que escrevem sobre isto de forma muito interessante, é por isso que mais tarde o grande desenvolvimento e o grande boom do capitalismo comercial na Europa se deve ao trabalho escravo em outros sítios do mundo, se deve às matérias-primas que chegam dos territórios colonizados, e acho que essa é uma das principais questões. Hoje em dia faz sentido continuarmos a olhar e a perceber que há relações coloniais que persistem, não só, como nós falamos, numa sociedade com um pensamento colonial, mas relações coloniais, como por exemplo a forma como Israel age nos territórios ocupados da Palestina, ou mesmo a forma como a Rússia age na Ucrânia, a forma como Marrocos age no Saara Ocidental. Ainda podemos pensar o mundo através deste prisma da colonialidade. O próprio Zelensky comparou a invasão russa ao colonialismo.
Sim, eu acho que é preciso nós darmos devidas nuances históricas, mas acho que faz todo o sentido nós continuarmos a falar ou seja, continuarmos a usar a perspectiva colonial de invadir um país, roubar os seus recursos, em muitos casos, como é o caso, por exemplo, israelita, uma destruição cultural, um genocídio cultural de um país, continua a fazer todo o sentido olharmos para a forma como Putin olha para estes países à sua volta como uma forma, sobretudo, imperialista, ou seja, uma mentalidade de grande império, de eu vou subjugar os países à minha volta porque considero que eles são nações sem direito a existir. E quando não ouvimos brasileiros a dizer devolvam o nosso ouro, achas que estão a brincar com o passado ou estão a falar a sério? Acho que estão a falar muito a sério e acho que numa altura em que este debate ainda não chegou tanto a Portugal, mas eu confio que chegará, numa altura em que países como França, Inglaterra, Alemanha, Inglaterra não tanto, mas França, Alemanha, Bruxelas, Holanda, a Inglaterra tem-se esquivado um bocadinho, começam a devolver inicialmente ossadas, mas também obras de arte e uma série de objetos pilhados aos países africanos e aos países colonizados. Acho que sim, acho que a discussão das devoluções e da restituição e de nós queremos as nossas coisas de volta faz muitíssimo sentido, e acho que basta, por exemplo, olharmos para o facto de que penso que é 80% do património cultural da África subsaariana encontra-se em museus europeus, portanto é de facto preciso fazer alguma coisa acerca disso. É claro que a reivindicação do devolvam-nos o nosso ouro é uma reivindicação mais ou menos simbólica, ou seja, ainda não há uma concretização de devolvam-nos este objeto específico, mas acho que para lá caminhamos, tanto com o Brasil, mas acho que particularmente, por exemplo, com Angola e Moçambique e as outras colónias africanas. O meu papel aqui não é concordar nem discordar de ti, mas imaginando que está aqui uma pessoa que não concorda nada com as tuas posições, imagino que vai dizer algo do género, então e os benefícios e o desenvolvimento que nós deixámos nos países para onde passámos, o que é que tens a dizer? Uma pessoa que de certeza que quem está a ouvir alguém a pensar assim. Sim, tenho certeza que sim. Eu acho que eu tento dar uma... Eu acho que para começar, eu acho que é preciso sermos sempre muito pedagógicos sobre este assunto, porque a verdade é que estes mitos coloniais estão tão solidificados na mente das pessoas que é muito importante conversar. Eu acho que o colonialismo foi desproporcionalmente negativo. Aliás, é difícil ainda hoje nós avaliarmos os danos que causámos, e todas estas reparações que nós fazemos são apenas simbólicas comparadas ao que foi a violência do colonialismo. Reparemos que, por exemplo, Portugal colonizou a África durante 500 anos. 12 milhões de pessoas foram traficadas da África para a América por ação das colónias, das metrópoles europeias. Em Portugal, até os anos 60, persistiu o Estatuto do Indigenato, que condenava 99% da população dos territórios colonizados a uma situação de não cidadania, porque eram considerados não civilizados, não tinham acesso à educação, não tinham acesso à cidadania plena. Foi um atraso brutal que nós impingimos a estes países, para não falar, por exemplo, dos regimes de trabalho forçado, dos castigos corporais, dos regimes de trabalho quase escravo que existiam em companhias como a Diamanque, por exemplo, em Angola. Estes são apenas alguns exemplos de coisas que mostram como o colonialismo, e eu falo mais do colonialismo em África porque conheço menos bem o caso da América do Sul, foi desproporcionalmente mau. Aliás, se olharmos para a América do Sul, vemos que civilizações inteiras foram apagadas do mapa e apagadas de existência, foram vítimas de genocídio, e que hoje restam apenas poucas pessoas, e vemos como mundos inteiros que nós hoje em dia mal conseguimos imaginar, como milhões e milhões e milhões de vidas foram destruídas pelo colonialismo. Hoje o que fica de bom é uma língua em comum para dialogarmos e tentarmos sarar feridas, e também uma CPLP um pouco apagada, acho eu. Achas que seremos capazes, estamos dispostos, com vontade de fazer esse diálogo? Eu acho que é muito importante fazer esse diálogo com os outros países. É muito importante fazer esse diálogo com os países africanos de língua portuguesa, em primeiro lugar, porque acho que continua a haver uma série de questões de reparação histórica, de diálogo com a nossa própria história, com os quais nós precisamos de lidar, e que só podemos lidar em cooperação e em diálogo com estes países. Por exemplo, agora em França, há poucos anos iniciou-se um projeto que poderia ser interessante, mas entretanto, enfim,
não está a correr assim tão bem, em que foi proposta uma comissão entre França e a Argélia para a construção de uma história em comum, ou seja, para se pensar o passado comum de França e da Argélia, especialmente a questão da guerra colonial brutal na Argélia. E eu acho que isto poderia ser uma coisa interessante para Portugal pensar também, esta ideia de dialogar com os países de forma a pensar-se no passado em comum, como é que nós pensamos no nosso passado, como é que nós pensamos no nosso passado em conjunto, de forma não gloriosa, que não glorifique apenas os descobrimentos. Acho que em França têm sido dado passos interessantes nesse sentido para os quais nós podíamos olhar, mas que na verdade depois até em França ficaram assim um bocadinho parados. Mas acho que especialmente com os 50 anos do 25 de Abril e depois das descolonizações a chegar, devíamos pensar nesse assunto mais seriamente. Olha, o selo comemorativo do Vaticano para a JMJ foi retirado de circulação por remeter ao colonialismo. Como é que viste isto? Acho ótimo que tenha sido retirado de circulação, mas acho que é de uma total falta de noção aquilo ter sido proposto em primeiro lugar. Nós olhamos para aquele selo e olhamos para as imagens da propaganda do Estado Novo. António Ferro ficaria felicíssimo a olhar para aquele selo. Quer dizer, as crianças no padrão do descobrimento, todo aquele imaginário remete muito para um imaginário luso-tropical, Estado novista, e acho que, quer dizer, aquilo ter passado por uma série de pessoas e ter sido aprovado é de uma grande... Por esta altura acho que já toda a gente percebeu o teu 19, não é? Muito entusiasmo a falar sobre este assunto. O que é que separa aquilo que fizeste no mestrado do que vais fazer agora no doutoramento? Bem, eu no mestrado foquei-me nesta questão da memória do espaço público na cidade de Lisboa e também das formas de inscrição de uma memória alternativa, ou seja, como é que nós, face a esta memória dominante colonial, o que é que tem sido feito? Desde os grafites, manifestações, visitas guiadas alternativas, contramapeamentos, etc. Uma série de coisas têm sido feitas, perceber como é que se pode fazer. E agora, no meu doutoramento, vou-me focar não só em Lisboa, mas também vou trabalhar o caso da memória do colonialismo belga no espaço público em Bruxelas, também por ser um caso que me interessa muito, porque a Bélgica teve um rei absolutamente sanguinário, que foi o Leopoldo II, que foi responsável pelo genocídio de quase 50% da população do Congo no trabalho, na exploração de borracha, e interessa-me também perceber como é que ele é lembrado, como é que se criam as narrativas nacionais belgas à volta desta figura, e é um bocadinho nisso que vou estar a trabalhar no meu doutoramento. Então, desta tua paixão por história, foi uma herança familiar, para quem não sabe, e nos estiver a ouvir, a Leonor é filha de um grande historiador, Fernando Rosas, e fundador do Bloco de Esquerda. Isto foi herdado, ouvias histórias sobre história desde pequenina. É verdade, tanto o meu pai como a minha mãe são de história, são os dois historiadores, então acho que houve uma grande paixão por história desde que eu me lembro. Ou seja, para esta ideia das ciências sociais, eu gosto de pensar que antropologia, história e sociologia são coisas que dialogam entre si, mas sim, houve sempre uma grande paixão, e eu acho que acabei por me interessar muito pela questão do colonialismo, exatamente porque quando era mais nova me interessei muito por questões relacionadas com a Segunda Guerra Mundial e com a violência que aconteceu na Europa, ou seja, na primeira metade do século XX, e comecei a tentar estudar um bocadinho as raízes desta violência, ou seja, de onde é que vem esta violência, e há trabalhos muito interessantes feitos, até a própria Hannah Arendt fala sobre isso, sobre as raízes da violência das guerras mundiais no colonialismo, e foi aí que comecei a estudar o colonialismo. E tu, quando cresces e vais tendo aulas de história, eras contestatária com a forma como te ensinavam a história? Ou nem por isso, mesmo na matéria do colonialismo, por exemplo? Não sei, talvez. Não sei se fui assim tanto, eu era assim um bocadinho mais croma. Vem mais tarde esta vontade de alterar os manuais. Eu acho que tive a sorte de ter professores muito bons que davam as disciplinas muito para além dos manuais e que promoviam debates e permitiam ideias diferentes na sala de aula, e por isso sempre gostei muito das aulas de história, e eu acho que foi mais tarde que surgiu mais tarde, já na faculdade, que comecei a pensar mais sobre a questão do eurocentrismo nos nossos currículos, mas sem dúvida lembro-me muito bem de ser miúda e a minha mãe chamar a atenção a dizer: olha, já viste no teu livro de história que as pessoas escravizadas estão retratadas como sendo mais um produto, e eu nunca me esqueci disso. Eu lembro-me de estar a ler aquilo e ser pequena e pensar:
de facto, quer dizer, eram pessoas. Como é que podemos falar assim destas pessoas? E são coisas que vão um bocadinho crescendo em nós ao longo dos anos. Sim, e continuando aqui, vou insistir um pouco mais nesta questão de seres filha de um dos fundadores do Bloco, que é um peso e uma responsabilidade ao mesmo tempo. E falo de peso porque, por exemplo, no Twitter, esse ambiente tóxico, eu sei que eu acompanho algumas vezes uma tendência das pessoas dizerem: esta pessoa só está aqui porque é filha de. Eu devo dizer a quem nos está a ouvir e a ver que a Elinor está aqui porque é a Elinor. Como é que tu lidas com isto? É sempre fácil ou nem por isso? Eu acho que é normal que as pessoas. Para começar, eu acho que o Twitter é assim um espaço um bocado assim caótico e polifónico e muita coisa acontece ao mesmo tempo e às vezes coisas um bocado tóxicas e pouco ponderadas. As pessoas escrevem uma coisa, mandam e nunca mais pensam nisso. Acho que eu acho que lido bastante bem com isto. É claro que muitas vezes ouço esse tipo de coisas, mas tenho ou seja, por um lado tenho muito orgulho e aprendi muito com o meu pai, até mesmo nas coisas em que discordámos e nas coisas em que continuamos a não estar de acordo, e acho que continua a ser uma grande inspiração para mim ao nível académico, por exemplo, com todo o trabalho que fez, e acho que é uma coisa a que já me habituei, faz parte. Exato, faz parte. E nisto calha também a herança do Bloco de Esquerda. Tu nunca simpatizaste com ideias de direita? Não. Nenhuma? Não, devo admitir que não estou a dizer isto para fazer género, nunca. Acho que nem sempre concordei com tudo o que é o Bloco de Esquerda. Na verdade, quando era mais nova até fiz parte da Juventude Comunista Portuguesa. Ok, tu houve uma fase em que achavas que eras comunista. Hoje já achas que não és comunista? Não, eu continuo a achar que sou comunista. Eu acho é que, e isso foi uma reflexão que eu fui fazendo e que na altura me levou a deixar de ser a deixar de pertencer ao Partido Comunista e a juntar-me ao Bloco, foi que comecei a pensar numa ideia de socialismo diferente, ou seja, pensar uma sociedade para lá do capitalismo, para mim não pode ser pensar uma repetição dos erros do passado, não pode ser pensar numa sociedade onde não existe liberdade de expressão, de associação, não pode ser, não queremos repetir o que foi o stalinismo na União Soviética, ou que foi uma série de outras experiências que falharam. Acho que queremos pensar uma coisa diferente, e foi no Bloco que eu encontrei muito esse espaço onde se pensa um socialismo com liberdade, mas também, isso para mim é muito importante, a questão dos direitos das mulheres, de LGBT, do antirracismo, que acho que está muito mais presente, e que quando nós pensamos na construção de uma sociedade para além do capitalismo no século XXI, por muito distante que possa soar, não podemos pensar numa sociedade composta por homens brancos. É preciso pensar numa coisa diferente, e foi no Bloco que eu encontrei esse espaço para pensar em todas as vertentes do mundo novo que nós queremos construir. Olha, então podemos dizer que és uma comunista no Bloco de Esquerda. Isto é a deixa perfeita para eu te perguntar qual é a diferença entre o PCP e o BE. Qual é a diferença? O PCP é bem mais conservador, digo eu. Eu diria que há algumas diferenças. Eu acho que, para começar, é importante hoje em dia salientar muitas convergências que existem, e acho que, por exemplo, a geringonça e os acordos à esquerda que foram feitos foram frutos de existirem muitas convergências a nível, por exemplo, de política económica e de uma visão sobre o trabalho, sobre a habitação, sobre uma série de assuntos estruturantes. Mas acho que, por exemplo, nas questões sociais há grandes diferenças que levam uma pessoa a escolher um ou outro, e no meu caso a identificar-me mais com o Bloco. Por exemplo, a questão da eutanásia para mim é uma questão que é muito importante, e o PCP nesta questão tem uma posição muito conservadora, também na legalização das drogas leves, questões relacionadas com a prostituição. Por exemplo, agora na discussão da violação, transformação da violação em crime público, o PCP teve uma posição contra, com a qual eu não me revejo absolutamente nada. Há uma série de questões sociais, e depois há questões de fundo históricas sobre a própria perspectiva que o PCP tem, o PCP versus o Bloco, e os partidos que fundaram o Bloco têm sobre a história do socialismo e o que é que funcionou, não funcionou, o que é que podemos fazer daqui para a frente. E depois também, e termino com isto, uma série de questões a nível internacional que na altura me viraram muito mais para o Bloco, como questões relacionadas com o MPLA em Angola, com o Partido Comunista Chinês, com a Coreia do Norte, que são coisas que, enfim, que não são de menos importância. Sim. Quando se pensa no mundo que queremos construir. O Bloco de Esquerda apresentou recentemente uma proposta com a qual eu simpatizo, em particular, para limitar smartphones nos intervalos escolares para alunos do primeiro e segundo ciclos. Em que pé é que está? Conseguiram reunir apoio de outros partidos? Eu acho que esta proposta é muito importante, e eu espero que ela consiga reunir mais apoio,
porque nós hoje em dia vemos, e eu acho que isto é uma preocupação do blog, e na verdade identifico muito com essa preocupação e fiquei muito feliz que essa proposta tenha sido apresentada. Vemos que as pessoas mais jovens são imensamente consumidas por estas tecnologias, muito mais do que nós fomos, e aliás, quer dizer, nós já somos de uma geração em que tivemos acesso à tecnologia desde cedo. Mas apesar de tudo, vejo como as gerações mais jovens são consumidas completamente por estes aparelhos, como eles muito provavelmente prejudicam o bom funcionamento das aulas. E, por exemplo, acho que eu pelo menos olho com algum receio para estas novas tecnologias de inteligência artificial e para a forma de... Ou seja, sobre fazer trabalhos, fazer testes, aprender, escrever, irmos escrever um trabalho, irmos aprender para o trabalho, quando na verdade estas tecnologias quase que fazem tudo por nós, e acho que são coisas para as quais nós olhamos no blog com alguma preocupação, e esta proposta surge um bocadinho nesta linha. Olha, e como é que vai o feminismo pelo mundo? Vou aproveitar que temos aqui uma Barbie para te perguntar se já viste a Barbie. Já vi, gostei muito. Gostaste? Achas que faz jus ao feminismo? Acho que, quer dizer, acho que é preciso distinguir duas coisas no filme da Barbie. Uma é a mensagem, outra é a forma de produção do filme. Sim. A forma de produção do filme, quer dizer, é um blockbuster de Hollywood. Aliás, Hollywood está em greve, tem estado em greve nos últimos tempos, distribuído, produzido de uma forma na qual eu não me revejo, que é desta forma muito capitalista. Outra é a mensagem. Eu acho que o filme é um filme e quer dizer, e pronto, e depois há o próprio golpe publicitário da própria empresa da Mattel. Sim. Como é óbvio, mas acho que, falando do filme em si, eu gostei muitíssimo do filme. Achei que é uma forma muito simples e muito interessante de colocar a questão do patriarcado até para as raparigas mais jovens que foram ver o filme porque gostam da Barbie ou porque brincaram com Barbies. Acho muito interessante a forma como é colocado que o patriarcado prejudica tanto homens como mulheres. Acho que é muito interessante a forma como é colocada, e rimo muitíssimo nessa parte, o mansplaining, em que elas distraem os pequenos, fazendo-os falar sem parar de coisa, a explicar-lhes coisas. E acho que, sobretudo, e eu gosto muito deste tipo do tipo de filmes e livros que falam para nós mulheres sobre a nossa própria experiência e nos quais todas nós nos podemos rever, porque todas nós já tivemos um homem a explicar-nos, se calhar, o tema da nossa tese ou o tema sobre o qual nós mais trabalhamos, e temos homens a explicar-nos constantemente. E gostei muito, muito de ver e simpatizo com a ideia de, apesar de ser um produto altamente comercial, de ser uma forma de fazer chegar o feminismo a muitas meninas novas que gostam da Barbie. Olha, e do cinema passamos à literatura: Sartre, Simone de Beauvoir, Milan Kundera e Virgílio Ferreira. 4 autores que tu adoras, eu também adoro, por isso posso-te perguntar. Temos aqui uma existencialista com pensamentos muito profundos sobre finitude. Ou nem por isso. É que na adolescência também li estes todos e andava por aí, muito existencialista. Eu acho que eles foram muito, muito importantes para na minha adolescência, por várias razões. Eu acho que, em primeiro lugar, porque todos eles, muito ligados ao existencialismo, me deram ou seja, eu nunca os li de uma forma negativa, porque eu acho que muitas vezes o existencialismo, estas ideias existencialistas, são muito levadas para um lado quase nihilista, de nada tem sentido, não vale a pena fazer nada. Eu interpretei-os muito pelo contrário e continuo a gostar muito deles passado alguns anos, exatamente porque eu acho que eles nos dizem que nós podemos decidir tudo, podemos fazer tudo, está nas nossas mãos transformar a nossa vida. O próprio Sartre achava que estava nas nossas mãos transformar o mundo à nossa volta. E depois, particularmente, achei muito interessante a forma como a Simone de Beauvoir aplica de forma brilhante muitas deste pensamento existencialista na condição das mulheres e na libertação das mulheres. E finalmente o próprio Milan Kundera, porque na altura me marcou muito. Morreu sem ganhar o Nobel. Todos os anos apostava que ia ganhar. Mas, acho que diz pior do prémio Nobel do que dele ele não ter recebido o prémio Nobel. Sim. Mas ele, para mim, foi muito importante por causa da questão da Primavera de Praga e da forma como ele fala sobre ou seja, como a forma como a Primavera de Praga, que no fundo foi tentar trazer um rosto mais humano ao socialismo na Checoslováquia, foi esmagada. E na altura eu lembro-me de ler o livro A Insustentável Leveza do Ser, mas também outros em que ele fala disto, a Festa da Insignificância, a Valsa do Adeus, e ficar a pensar que de facto não se pode impor nada às pessoas. É preciso que as pessoas queiram um mundo diferente, queiram construir esse mundo diferente, e marcou-me muito na minha adolescência. Sim. Tu contavas-me antes desta entrevista que a tua mãe, o teu pai e o teu padrasto te transmitiram a ideia de que era a responsabilidade de cada um de nós contribuirmos para um mundo mais justo para todas as pessoas. Como é que se transmite isto a uma criança? Eu acho que, quer dizer, é uma coisa que vai acontecendo ao longo dos anos. Eu acho que tenho muito a agradecer à minha família desde muito cedo,
por sempre falarmos muito de política e desta. Eu acho que a primeira ideia que eu tive foi de que as coisas não estavam certas e que um mundo em que existe pobreza extrema, em que existem desigualdades tão grandes, não pode ser um mundo que está certo, e que era o nosso dever fazer alguma coisa sobre isso. Quer dizer, através das nossas ações diárias de participação política, do nosso trabalho académico ser transformado numa coisa que pode ser utilizada para melhorar a sociedade de alguma forma, e incutiram muito esta ideia. E também eu acho que uma das coisas que me lembro de ser mais pequenina é da ideia do antifascismo, da longa ditadura do Estado Novo, dos presos políticos, do combate antifascista. Tanto quando eu era pequenina achava que fascistas eram monstros, assim, imaginava um fascista como uma espécie de monstro, exatamente porque houve muito essa ideia da memória, que era preciso preservar a memória das pessoas que lutaram para que hoje nós vivêssemos em democracia. E desde cedo a descer a avenida. Sim, a liberdade na 25 de Abril, que é mesmo uma tradição. Nunca falhaste uma? Acho que não. Estás sempre cá, no 25 de Abril, em Lisboa. Acabámos de ouvir o terceiro elemento da Lei da Paridade da TSF e o único que faltava neste programa. Os temas que mais a interessam são a descolonização da sociedade portuguesa, o direito à memória, o combate ao racismo, o direito à cidade e os direitos das mulheres. Quem a conhece diz que é uma miúda com ideias fortes e com bastante sustentação. Não é só dizer por dizer, lê imenso e sabe de facto do que está a falar, com o viés partidário inegável que tem e que ela não tenta disfarçar. Nos próximos 4 anos vai dedicar-se a estudar 3 espaços de memória colonial em Lisboa e outros 3 em Bruxelas, para perceber como é que a monumentalização gloriosa da memória colonial tem sido contestada, debatida ou aceite nestes países. A nós resta-nos ficar atentos ao percurso da Leonor Rosas, que promete, e agradecer pela companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. Leonor, obrigada. Não gostou nada? Obrigada. Queres uma máquina? O que vamos fazer?